Era uma tarde dourada de primavera quando Camila conheceu André na cafeteria da universidade. Ela estava lendo um livro de psicologia, concentrada, quando ele se aproximou com um sorriso tímido. Desculpa interromper, mas você poderia me emprestar uma caneta? A minha acabou. Camila ergueu os olhos e se deparou com um rapaz alto, de olhos claros e um jeito gentil que a fez sorrir instantaneamente. Não sabia que aquele pedido simples mudaria sua vida para sempre. Claro, disse ela, entregando a caneta. Mas só se me contar o que está estudando com tanta dedicação. André riu, nervoso. Engenharia. E você? Deixe-me adivinhar. Psicologia? Como descobriu? Brincou ela, mostrando o livro. Eles conversaram por 2 horas. André falou sobre seus sonhos de construir casas, sobre como queria formar uma família feliz. Camila compartilhou seus planos de ajudar pessoas, de entender a mente humana. Era como se tivessem se conhecido há anos. Quando se despediram, André segurou gentilmente a mão dela. Posso te ver de novo? Prometo devolver a caneta. Camila riu, sentindo o coração acelerar. Pode ficar com ela. Mas me deve um café. 3 meses depois, André finalmente decidiu apresentar Camila aos pais. Eles estavam namorando sério, e ela havia começado a sonhar com um futuro juntos. André sempre falava da mãe com carinho excessivo, mas Camila achava doce a ligação entre eles. Minha mãe vai adorar você, disse André, arrumando a gravata nervosamente. Ela sempre quis que eu trouxesse alguém especial para conhecer. A casa dos pais de André era impecável. Cada móvel no lugar certo, cada tapete perfeitamente alinhado. Dona Helena apareceu na porta, uma mulher elegante, de cabelos pretos presos em um coque rígido e olhar penetrante. Então você é a Camila, disse ela, sem sorrir, analisando-a da cabeça aos pés. André falou sobre você. É um prazer conhecê-la, Dona Helena, respondeu Camila, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Helena apertou a mão dela com frieza e logo a soltou. Entre. O jantar está pronto. Durante toda a refeição, Helena fez perguntas cortantes sobre a família de Camila, sua condição financeira, seus planos profissionais. Cada resposta era recebida com um desaprovador. André parecia não perceber a tensão, feliz por ter as 2 mulheres mais importantes de sua vida na mesma mesa. André me contou que vocês estão pensando em se casar, disse Helena, cortando a carne com precisão cirúrgica. Que precipitação! Camila engoliu em seco. Bem, ainda estamos conhecendo melhor as famílias um do outro. Exato, cortou Helena. Conhecimento é fundamental. Meu filho sempre foi muito inocente com o coração. Precisa de alguém que o proteja dessas ilusões. O silêncio pesou na mesa. André riu sem graça. Mãe, a Camila é incrível. Você vai ver. Helena sorriu de forma gelada. Claro, meu amor. Vou observar bem. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Helena começou a aparecer de surpresa no apartamento que André dividia com um amigo. Sempre que Camila estava lá, ela chegava com alguma desculpa. André, trouxe aquela sopa que você adora, dizia ela, entrando sem esperar permissão e ignorando completamente Camila. Oi, Dona Helena, cumprimentava Camila educadamente. Helena a ignorava, focando toda a sua atenção no filho. Você está mais magro, André. Essa menina não está te alimentando direito? Mãe, por favor, murmurava André, constrangido. Mas Helena continuava. Quando você morava comigo, nunca ficava doente. Agora vive com dor de cabeça. Será que não é estresse? Camila sentia o sangue ferver, mas se controlava. Tentava ser compreensiva, achando que com o tempo Helena se acostumaria com ela. Um dia, enquanto André estava no banheiro, Helena se aproximou dela na cozinha. Você acha que conhece meu filho? Sussurrou, com os olhos faiscando de raiva. Eu o criei sozinha depois que o pai dele morreu. Ninguém no mundo o ama como eu amo. Ninguém jamais vai cuidar dele como eu cuido. Camila tentou manter a compostura.
Dona Helena, eu amo o André. Quero só o bem dele. Amor? Helena riu baixinho, com desdém. Você é jovem, não sabe o que é amor. Amor é sacrifício. É abdicar de tudo por essa pessoa. Você faria isso por ele? Claro que sim. Veremos, disse Helena, voltando a sorrir quando André retornou à cozinha. Apesar da tensão crescente, André pediu Camila em casamento numa noite estrelada na praia onde tiveram o primeiro encontro. Ela disse sim com lágrimas nos olhos, esperando que Helena finalmente a aceitasse como parte da família. Mas os preparativos do casamento se tornaram um campo de batalha. Helena questionava cada decisão. Esse vestido é muito chamativo, dizia, analisando as fotos que Camila mostrava animada. A igreja é pequena demais para os nossos convidados, reclamava sobre o local dos sonhos de Camila. Esse cardápio não tem nada que o André goste, criticava o menu que eles haviam escolhido juntos. André sempre tentava mediar. Mãe, deixa Camila decidir. É o casamento dela também. É o seu casamento também, meu filho, retrucava Helena. E eu só quero que seja perfeito para você. Camila começou a ceder em várias decisões para manter a paz. Mudou o vestido, ampliou a lista de convidados, alterou o cardápio. Cada concessão parecia alimentar mais o poder de Helena. Na véspera do casamento, enquanto Camila experimentava o vestido pela última vez, Helena apareceu na loja. Ficou bonito, disse ela, observando Camila no espelho. Mas você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Camila se virou, surpresa. Como assim, Dona Helena? Casamento é para a vida toda, querida. André é um homem sensível, precisa de estabilidade. Você acha que pode dar isso a ele? Eu amo seu filho. Vou fazer ele feliz. Helena sorriu de forma enigmática. O amor às vezes não é suficiente. Mas enfim, amanhã descobriremos. O casamento foi lindo, apesar das interferências. Camila se sentia a mulher mais feliz do mundo ao dançar com André. Mas até na festa, Helena encontrava momentos para plantar sementes de dúvida. André, não beba muito, sussurrava no ouvido dele. Você sabe que fica enjoado. Mãe, estou bem, respondia ele, mas já diminuía o ritmo. Na lua de mel em Búzios, Camila pensou que finalmente teriam paz. Mas Helena ligava todos os dias. Como está o tempo aí? André, você está passando protetor solar? Você sabe que sua pele é sensível. Mãe, estou com a Camila. Ela cuida de mim, dizia André, mas sempre atendia as ligações. Cuidar não é só passar protetor solar, meu amor, respondia Helena. É conhecer suas necessidades profundamente. Camila ouvia as conversas e sentia o estômago se revirar. Até na lua de mel, Helena estava presente. Uma noite, após uma ligação particularmente longa, Camila explodiu. André, estamos na nossa lua de mel. Não podemos ter um momento só nosso? Ele ficou na defensiva. É minha mãe, Camila. Ela só se preocupa comigo. Mas eu também me preocupo. Eu sou sua esposa agora. Isso não significa que eu tenho que abandonar minha mãe, rebateu ele, irritado. Foi a primeira briga de muitas que estavam por vir. De volta do casamento, eles se mudaram para um apartamento que André havia comprado. Camila estava animada para decorar a primeira casa deles, mas Helena tinha outras ideias. Esse sofá está na cor errada, declarou ela, aparecendo no apartamento sem avisar. André sempre gostou de tons mais neutros. Dona Helena, nós escolhemos juntos, respondeu Camila, tentando manter a calma. Ah, mas você não conhece os gostos reais dele, sorriu Helena. Eu conheço meu filho há 28 anos. Helena começou a trocar coisas no apartamento. Trazia utensílios de cozinha melhores, quadros que ficavam mais bonitos, plantas que André sempre amou. Cada item era uma invasão, uma marcação de território. O pior era que André não via problema nisso. Ela só quer ajudar, Camila, dizia ele quando ela reclamava. Mas está é a nossa casa, André.
Não podemos nem escolher nossa própria decoração? Você está sendo dramática. São só alguns objetos. Mas não eram só objetos. Era a presença constante de Helena em cada canto da casa deles. Cada presente era uma lembrança de que ela estava ali, vigiando, julgando, controlando. Os ataques de Helena se tornaram mais sutis e mais cruéis. Ela havia aprendido exatamente onde doía mais. Camila, você está cozinhando de novo? Dizia ela, chegando na hora do almoço. André, você não acha que está ganhando peso? Camila sentia cada palavra como um soco no estômago. Ela se esforçava tanto para fazer comidas que André gostasse. Mãe, a comida da Camila é ótima, defendia André, mas Helena já havia plantado a semente da dúvida. Claro, querido. Só estou preocupada com sua saúde. Em reuniões de família, Helena sempre encontrava maneiras de diminuir Camila. Camila ainda não engravidou? Perguntava para as tias, na frente dela. Já fazem meses que se casaram. Será que está tudo bem? Camila sentia as faces queimarem de vergonha. Elas estavam tentando engravidar, mas ainda não havia acontecido. Dona Helena, essas coisas levam tempo, murmurava ela. Claro, querida, sorria Helena falsamente. Cada casal tem seu ritmo. Alguns são mais férteis que outros. André nunca defendia Camila nessas situações. Dizia que era jeito da mãe e que ela não tinha mais intenções. A gota d'água veio numa noite em que André esqueceu o celular em casa. Uma mensagem chegou e, sem pensar, Camila olhou achando que poderia ser algo importante. Era uma conversa no WhatsApp entre André e Helena. Helena, meu amor, você está feliz mesmo com essa situação? André, mãe, por favor, não começa. Helena, eu só vejo você cada vez mais triste. Desde que se casou, perdeu aquele brilho no olhar. André, eu estou bem, mãe. Helena, André, uma mãe sente essas coisas. Você pode me contar a verdade. Essa mulher te faz feliz de verdade? André, é complicado. Helena, meu filho, você ainda é jovem. Pode recomeçar. Não precisa se sacrificar por uma escolha errada. André, às vezes eu penso se não me casei cedo demais. Helena, o coração materno nunca erra, meu amor. Eu sempre soube que ela não era a pessoa certa para você. André, talvez você tivesse razão desde o início. Helena, volta para casa, meu filho. Aqui você tem amor de verdade, sem cobranças, sem drama. Só mãe e filho, como sempre foi. Camila largou o celular com as mãos tremendo. Sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As lágrimas vieram em torrentes. Todas as suspeitas se confirmaram. Helena estava destruindo seu casamento metodicamente, e André estava deixando. Quando ele chegou em casa, ela estava sentada na sala, com o celular na mesa. Você leu minhas mensagens? Perguntou ele, vendo a expressão dela. André, é isso que você realmente pensa de mim? Sua voz saiu quebrada. Ele suspirou pesadamente. Camila, você não entendeu o contexto. Que contexto? Você disse que se casou cedo demais. Que talvez sua mãe estivesse certa. Eu estava confuso. Ela fica insistindo tanto. E você não consegue defender nossa relação nem para sua própria mãe? André se sentou no sofá, passando as mãos pelo rosto. É difícil, Camila. Ela é minha mãe. Me criou sozinha, sacrificou tudo por mim. E eu? Eu não sacrifiquei nada? Eu não deixei meus sonhos de lado para construir uma vida com você? Você não entende a relação que eu tenho com ela. Eu entendo perfeitamente. Você é um homem casado que ainda precisa da permissão da mamãe para tudo. Foi a briga mais violenta que tiveram. André saiu batendo a porta e só voltou no dia seguinte. Nas semanas seguintes, o clima em casa ficou insustentável. André estava cada vez mais distante e irritado. Helena aumentou a frequência das visitas, como um abutre cercando uma presa ferida. André parece cansado, comentava ela,
observando o filho. Talvez precise de umas férias, longe de todo esse estresse. Camila sabia que estava perdendo a batalha. Via o homem que amava se afastando dela dia após dia, influenciado pela mãe manipuladora. Uma noite chuvosa de setembro, André chegou em casa com 2 malas. Camila, precisamos conversar, disse ele, evitando olhar nos olhos dela. Ela sentiu o coração parar. O que são essas malas, André? Eu preciso de um tempo para pensar. Vou ficar uns dias na casa da minha mãe. Uns dias? A voz dela saiu estrangulada. Não sei, Camila. Talvez a gente tenha se casado cedo demais mesmo. As palavras dela ecoaram como tiros. Você está me deixando. Por causa da sua mãe. Não é por causa dela. É por causa de nós. Nós não estamos dando certo. André, eu te amo. Nós podemos resolver isso. Ele balançou a cabeça. Você não serve para mim, Camila. Minha mãe sempre esteve certa. Vocês nunca se deram bem, e eu não posso viver no meio dessa guerra. Eu tentei. Deus sabe como eu tentei. Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não tentou o suficiente, respondeu ele, friamente. Minha mãe sempre foi parte da minha vida. Se você não consegue aceitar isso, o problema é seu. André pegou as malas e se dirigiu à porta. Camila correu atrás dele. André, por favor. Não faça isso. Nós nos amamos. Ele se virou uma última vez. Amor não é suficiente, Camila. Minha mãe sempre disse isso. A porta se fechou, e Camila desabou no chão do apartamento vazio, cercada pelas memórias de um casamento destruído por uma sogra manipuladora e um marido fraco demais para defendê-la. Os primeiros meses foram um inferno. Camila mal conseguia sair da cama. O apartamento, que antes era um lar cheio de sonhos, agora parecia uma tumba fria. Cada objeto lembrava André, cada canto ecoava as risadas que eles dividiram. Ela perdeu 15 quilos em 2 meses. Os amigos tentavam ajudar, mas ela se fechou para o mundo. Ligava para André, implorava por uma conversa, mas ele havia mudado o número. Uma noite, enquanto folheava as fotos do casamento no celular, ela encontrou o cartão de uma terapeuta que uma amiga havia dado meses atrás. Para emergências, ela havia dito. Camila olhou para o espelho do banheiro. Estava irreconhecível, cabelos sem vida, olhos inchados, roupas folgadas no corpo esquelético. Isso não pode ser o meu fim, sussurrou para o reflexo. Foi quando tomou a decisão mais importante da sua vida, ia lutar por si mesma. A terapia foi revolucionária. Doutora Márcia, uma psicóloga experiente, ajudou Camila a entender os padrões de manipulação que havia sofrido. Você foi vítima de abuso psicológico, explicou a terapeuta. Helena usou técnicas de manipulação para isolar você do próprio marido. Mas eu deveria ter lutado mais, chorava Camila. Você lutou. Mas estava lutando sozinha contra 2 pessoas. Isso era uma batalha impossível de vencer. Aos poucos, Camila foi recuperando sua identidade. Voltou a estudar, fazendo cursos de especialização em psicologia. Descobriu uma paixão pela área de relacionamentos tóxicos e codependência. Começou a frequentar academia, cuidar da alimentação, investir em si mesma. Fez novos amigos, reconectou-se com os antigos que havia abandonado durante o casamento. 6 meses após a separação, Camila estava irreconhecível. Não fisicamente apenas, embora estivesse mais bonita que nunca, mas emocionalmente. Havia uma força interior que irradiava dela, uma confiança que nunca havia tido. Decidiu abrir seu próprio consultório, especializado em terapia para vítimas de manipulação familiar. Sua história pessoal, transformada em sabedoria profissional, ajudava outras mulheres a se libertarem de situações similares. 2 anos após a separação, numa tarde ensolarada de sábado, Camila saía de seu consultório acompanhada de colegas quando viu uma cena familiar na rua. André caminhava cabisbaixo ao lado de Helena. Ele estava visivelmente mais magro, com uma expressão cansada e derrotada.
Helena, ao contrário, parecia mais controladora que nunca, agarrada ao braço do filho como uma garra. Camila os observou de longe por um momento. André parecia uma sombra do homem confiante que ela havia conhecido. Helena falava sem parar, gesticulando de forma agitada, claramente dominando a conversa e as decisões. Foi quando André a viu. Seus olhos se encontraram através da rua movimentada, e ela pôde ver o choque em seu rosto. Ele parou de andar, fazendo Helena olhar para ver o que havia chamado sua atenção. O rosto da sogra se contraiu em uma expressão de raiva pura ao ver Camila. Mas era uma raiva diferente da de antes. Era o ódio de quem venceu a batalha, mas perdeu a guerra. Camila estava deslumbrante. Usava um vestido elegante que realçava sua nova confiança. Seus cabelos brilhavam ao sol, e ela irradiava uma paz interior que nunca havia tido durante o casamento. Estava acompanhada de pessoas que claramente a admiravam e respeitavam. André se soltou do braço da mãe e atravessou a rua, como hipnotizado. Camila? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Ela sorriu com serenidade. Oi, André. Como você está? Ele gaguejou, olhando-a de cima a baixo. Você está diferente. Estou bem, obrigada, respondeu ela calmamente. Helena se aproximou como uma tempestade, mas Camila a cumprimentou educadamente. Dona Helena. Helena mal respondeu, fulminando-a com o olhar. Camila, eu preciso falar com você, disse André, desesperado. Eu cometi um erro terrível. Podemos conversar? Camila olhou para ele com compaixão genuína. André, eu não tenho raiva de você. Na verdade, eu queria agradecer. Agradecer? Ele franziu a testa, confuso. Se você não tivesse me deixado, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou, ela disse, sua voz firme e clara. Eu nunca teria encontrado minha força, minha independência, meu propósito. Você e sua mãe me deram o maior presente das minhas vidas, a oportunidade de me encontrar. André ficou pálido. Camila, por favor, eu sei que errei. Minha mãe, ela. Sua mãe é sua responsabilidade, André. Como sempre foi, interrompeu Camila gentilmente. E você fez sua escolha. Agora eu fiz a minha. Helena puxou o braço do filho. Vamos embora, André. Não temos nada a fazer aqui. Mas André resistiu, olhando para Camila com lágrimas nos olhos. Você perdoa? Camila sorriu, uma expressão de paz pura no rosto. Eu não só perdoo, André. Eu agradeço. Vocês me libertaram para me tornar a mulher que eu nasci para ser. Ela se virou para os amigos que esperavam pacientemente. Vamos? Temos uma jantar para celebrar. Quando eles se afastaram, André ficou parado no meio da calçada, assistindo a mulher que ele havia perdido caminhar em direção a uma vida plena e realizada. Helena tentava puxá-lo, mas ele estava paralisado pela dimensão do que havia perdido. André, vamos! Insistia Helena. Ela não vale nem os nossos segundos. Mas pela primeira vez na vida, André viu a verdade. Helena havia destruído sua chance de felicidade, e ele havia deixado. A mulher que caminhava confiante pela rua era tudo que ele poderia ter tido e nunca mais teria. Camila, por sua vez, seguiu andando sem olhar para trás. Sua jornada havia sido dolorosa, mas a havia levado exatamente onde precisava estar, livre, forte e dona do próprio destino. Hoje, 5 anos depois, Camila é uma das terapeutas mais respeitadas da cidade, especialista em relacionamentos tóxicos e dependência emocional. Seu consultório ajuda dezenas de mulheres a se libertarem de situações similares à que ela viveu. Ela nunca mais encontrou André pessoalmente, mas soube por amigos em comum que ele continua morando com a mãe, numa relação cada vez mais sufocante e isolada. Helena conseguiu o que sempre quis, ter o filho só para ela. Mas o preço foi a felicidade de ambos. Camila se casou novamente, desta vez com um homem que a vê como parceira, que estabelece limites saudáveis com a própria família e que a escolhe todos os dias. Eles têm 2 filhos e uma relação baseada em respeito mútuo e amor maduro.
Às vezes, ela ainda recebe mensagens de André em datas especiais, aniversários, Natal, Dia dos Namorados. Mensagens carregadas de saudade e arrependimento. Ela não responde, mas também não as bloqueia. São lembretes de quão longe chegou e de como a dor pode ser transformada em crescimento. Sua história se tornou inspiração para muitas mulheres. Ela escreveu um livro, A Sombra da Sogra, Como Me Libertei da Manipulação e Encontrei Minha Força, que se tornou best-seller. A mensagem que ela sempre transmite é simples: não importa quão fundo você tenha caído, não importa quanta dor você tenha sentido. Há sempre uma força dentro de você esperando para despertar. Às vezes, precisamos perder tudo para ganhar a nós mesmas. E Camila é a prova viva de que essa força existe, e de que a verdadeira vitória não é recuperar o que perdemos, mas descobrir que sempre fomos mais fortes do que imaginávamos. A dor nos quebra, mas também pode nos reconstruir mais fortes. Camila perdeu um marido, mas encontrou algo muito maior, a si mesma. E essa é uma vitória que ninguém pode tirar dela. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário abaixo contando o que você achou da transformação da Camila. Você já passou por uma situação parecida? Qual parte da história mais te emocionou? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Não se esqueça de curtir este vídeo se a história te tocou. Se inscrever no canal para mais histórias de superação. Compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assista também nossos próximos vídeos. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Sua história de superação pode inspirar milhares de pessoas. Até o próximo vídeo, e que você sempre escolha a sua própria felicidade.